Então vamos lá. Nesse período do expressionismo, as cores elas deixavam de serem usadas de uma forma natural, tradicional, para que representassem mais o sentimento interior do artista. Vejam que interessante, na página 115 tem uma obra de Pablo Picasso, da sua fase azul. A gente, quando escuta falar de Pablo Picasso, só pensa nele como cubista, né? Mas antes de Pablo Picasso ser cubista, ele passou por muitas fases, por vários períodos. Ele começou a pintar desde muito cedo. E ele sempre foi considerado um gênio, inclusive pelo seu pai, né, que era também professor de arte e também era artista. E a gente percebe que nessa obra da página 115, ele trabalha com tons monocromáticos de azul. O que é monocromático? Mono, um. Cromático, cor. Monocromático, uma só cor. Então ele pega uma única cor e usa todas as suas nuances e variações, todas as suas tonalidades, para representar no único trabalho os tons de claro, de escuro, iluminação e por aí vai, tá? E ele utiliza o azul para representar a tristeza. Mas isso tem muito a ver com o período que ele estava vivendo, porque nessa fase, a fase azul de Pablo Picasso, ele estava vivendo por um período muito triste. Períodos depois veio a fase rosa, que aí já representa justamente o contrário. Vamos ver sobre isso? Alguns artistas só são reconhecidos após a morte, mas esse seguramente não foi o caso de Pablo Ruiz Picasso. Este viveu 92 anos e gozou de muita fama, reconhecimento e dinheiro. Do seu nascimento em Málaga, Andaluzia, na Espanha, no dia 25 de outubro de 1881, até seus 50 anos de idade, conseguiu se tornar o mais conhecido artista plástico do mundo moderno e conseguiu presenciar um pouco de tudo aquilo que a vida oferece. Dos tempos de luz em Paris aos tempos de dor durante a Guerra Civil Espanhola, o artista viveu durante algumas das mais conturbadas décadas da história da humanidade. Uma história que foi narrada em 3 grandes fases, encontros com personagens interessantes, talentosos e até mesmo um período de aventuras literárias escrevendo poesia. Pois é, nós vamos falar de um dos artistas mais relevantes de todos os tempos. Essa é a história de Pablo Picasso. Concordo com Don Quixote. O meu repouso é a batalha. Disse Picasso que, sem dúvida, falava a verdade. Afinal, acredita-se que foi o pintor mais prolífico de todos os tempos. Sob sua autoria estão, segundo o Guinness Book of Records, 13.500 telas, 100.000 gravuras, 34.000 ilustrações e livros e 300 esculturas distribuídas ao longo de seus 80 anos de carreira. Bom, isso provavelmente decorre, entre outras coisas, do fato de que ele começou bem cedo sua carreira. A primeira obra foi pintada em 1889, quando ele tinha apenas 8 anos. Mas vamos contar a história desde o início. O nome de nascimento que lhe foi dado era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso, filho de Maria Picasso e Lopes, com José Ruiz Blasco. Seu pai, que era pintor e professor de arte, então ofereceu a Picasso, desde muito novo, educação formal nas artes. Em 1891, aos 10 anos de idade, ele e sua família mudaram para Corunha, para seu pai poder lecionar em outra escola de belas artes. Pouco tempo depois, aos 13 anos, segundo seu pai, Picasso já havia aprendido tudo o que ele podia ensinar. Ruiz decidiu aposentar-se como artista, não como professor, pois considerava que seu filho já era um artista superior a ele, do qual se orgulhava profundamente. Mas logo se abate grande tristeza na vida de sua família, quando a irmã mais nova morreu aos 7 anos de difteria em 1895. Após esse trauma, a família mudou-se para Barcelona, onde o pai arrumou outro emprego na Academia de Artes. E, não sem motivo, persuadiu as autoridades na área a aceitarem que o menino prestasse uma prova para as aulas avançadas, onde foi admitido com apenas 13 anos de idade. Aos 14 anos, Picasso pintou o Retrato de la Tia Pepa, que, ainda hoje, é referido como um dos melhores retratos da história da Espanha. Alguns dizem que, até esse ponto de sua vida, havia algo bem de infantil em seu trabalho, o que não é estranho por causa da idade dele, né? Mas isso desapareceu completamente e ele se tornou um artista maduro aos 16 anos, quando foi mandado para Madrid para estudar na Academia de Belas Artes de San Fernando, que é extremamente renomado. Mas, a essa altura do campeonato, o cara já não tinha lá mais muito saco para a academia e começou a matar as aulas. Bom, antes de continuarmos com a história, vale fazermos uma breve abstração. É engraçado pensar que, hoje em dia, aqueles que desconhecem a profundidade do talento da técnica de Picasso o acusam de só fazer desenhos simples, infantis e esquisitos. Isso é, provavelmente se referindo ao cubismo. Mas existem 3 grandes erros desse discurso. Em primeiro lugar, Picasso tinha uma formação
formação acadêmica consistentíssima, portanto não havia nada de amador no que ele fazia. Em segundo lugar, o cubismo não tem nada de simples em sua construção, proposta formal ou choque estético. E, em terceiro lugar, Picasso não só conseguiria pintar coisas reais, como imensa parcela de seus primeiros trabalhos eram bastante realistas. E, mesmo quando não eram, voltavam-se para aquilo que era concreto e compreensível. Basta observar os desenhos que ele fez à mão, copiando objetos ou suas primeiras pinturas. Enfim, vale pensarmos que essas concepções têm a ver com o volume da produção do Picasso, ou com o fato de que suas obras mais famosas procuram verdades muito distantes do realismo, como é o caso de Guernica, pintado em 26 de abril de 1937, e também o caso de Les Demoiselles d'Avignon. Bom, mas pra gente entender o que levou Picasso a parar de pintar isso para pintar isso, teremos que observar sua vida adulta, sua ida para Paris e a cena com a qual conviveu e o que influenciou profundamente. A fase azul é reconhecida pelo tom azulado das obras que Picasso pintou de 1901 a 1904. A morte de um amigo pintor por suicídio aos 21 anos fez com que Picasso desenvolvesse a fase azul. O azul representa a melancolia, a solidão, o abandono, a morte. E a fase rosa? Bem, a fase rosa começa em 1904, quando Picasso conhece Fernand Olivier, seu primeiro grande amor. Essa fase dura até 1906. Nessa fase, Picasso carrega nos tons de rosa e vermelho. São obras mais delicadas e amorosas. O mundo do circo, com acrobatas, palhaços e arlequins, está muito presente nessa fase. Essas fases, azul e rosa, mostram como Picasso saiu da pintura acadêmica para o cubismo. É interessante observar que a obra Les Demoiselles d'Avignon, pintada em 1907, mas ainda em tons de rosa, já mostra o estilo cubista de Picasso. Estão ouvindo? É assim, viu? Vida de professora gravando. É cachorro latindo, é o homem da água passando, mas é assim mesmo, trabalhar em casa tem dessas coisas, tá? Se eu for esperar tudo isso passar, eu não gravo a aula de vocês nunca. Então tentem ignorar o ruído lá de fora, tá? Dessa cachorrada latindo, e vamos se concentrar aqui na aula e aqui no livro. Beleza? Vamos lá. Ainda na página 115. Vamos responder juntos a atividade que tem aqui? É uma pergunta que caiu no Enem, que diz o seguinte: após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou duras críticas de Monteiro Lobato. A gente falou sobre isso nesse instante, lembram? Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas modernistas, vamos completar a frase? Letra A. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais? Será que é essa a resposta correta? Vamos ver. Ou será que defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional? Gente, percebam que existe aí muito rigor nessa resposta. Limitada, irrestrita. Vou dar uma dica para vocês. Sempre que vocês perceberem que alguma questão, alguma resposta generaliza demais a frase, tornando ela muito presa, muito rigorosa, provavelmente, não é sempre, mas provavelmente ela está incorreta, certo? Vamos para a letra C. Então a gente já sabe que não é a B. Talvez seja a A. Vamos ver se é a A ou se é alguma outra. Letra C. Representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Onde é que tem a ver aí prática educativa com tudo que a gente viu até agora? E outra coisa, onde foi que a gente viu de copiar fielmente a natureza?
Foi justamente o contrário. Lembra que eu falei que Tarsila, ela não tinha um estilo naturalista? Então a gente já sabe que essa não é, tá? Letra D. Mantiveram de forma fiel à realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Meu Deus do céu, nada a ver. De tradição acadêmica a gente já viu que não tinha nada, certo? Letra E. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Se fosse a frase até liberdade na composição de suas figuras, beleza. O que estraga a frase? Respeitando limites de temas abordados. Não tinha isso, eles não eram limitados, eles não seguiam regras. Anita Malfatti, entre outros artistas, lembra que eu falei? Era uma das que não seguiam regras acadêmicas, tá? Então, por eliminação, resposta correta, letra A. Marquem no livro de vocês. Minha gente, e Tarsila do Amaral? Super conhecida por sua obra Bapuru, a qual nós vamos depois falar sobre ela, porque só ela, meu Deus do céu, tem muita coisa para se falar, né? A gente não vai se estender tanto, mas vamos lá. Falando de Tarsila do Amaral, o que é importante vocês saberem? Apesar dela não ter participado da Semana de Arte Moderna de 1922, porque nesse período ela estava em Paris, ela ficou sabendo do evento e ela se tornou uma das maiores representantes do modernismo, devido justamente ao estilo próprio de suas obras, tá? Vamos ouvir falar um pouquinho mais sobre ela? Ela nasceu na cidade de Capivari, São Paulo, em 1886. Em 1916, começou a trabalhar no ateliê do escultor sueco, radicado em São Paulo, William Zadig, com quem aprendeu a modelar. 4 anos depois, foi para Paris para ter contato com a produção europeia e aperfeiçoar-se. Lá, conheceu a produção dos cubistas, dadaístas e futuristas. Seu interesse coincidiu com o fortalecimento do modernismo em São Paulo. De volta ao Brasil, ela conheceu grandes nomes do modernismo, como os escritores Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia. A essa altura, passou a pintar com cores mais ousadas e pinceladas mais marcadas. Viveu um romance com Oswald de Andrade e ambos formaram um dos casais mais conhecidos das artes brasileiras. Tinha como maior interesse pintar elementos tipicamente brasileiros. Seu quadro mais famoso, o Abaporu, foi um presente para Oswald. A pintura estimulou o escritor a fundar o movimento antropofágico. Com cores e traços inconfundíveis, ela retratou o Brasil de forma única e revolucionária. E entrou para a história como uma das principais representantes do modernismo no país. Tarsila do Amaral. Então, se a gente fosse colocar Tarsila do Amaral enquadrada, digamos assim, num movimento artístico, a gente diria que ela é um mix entre o cubismo e o surrealismo, porque ela tem essas características do cubismo, porém muitas obras dela retratam um mundo surreal, ou seja, que vai além do real, inclusive representando às vezes personagens folclóricos que fazem parte da nossa cultura, né? Elementos que remetiam assim o universo infantil também, juntamente com esses personagens, com outros elementos, muito colorido. As obras de Tarsila são bem vibrantes, bem coloridas, né? Então vamos lá, me acompanhe na página 118. Assim como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral também foi influenciada pelos movimentos de vanguarda europeia. Deixa eu explicar para vocês o que é vanguarda.
Vamos lá. A gente falou aqui sobre os artistas acadêmicos, ou seja, os que pertenciam ao academicismo, que seguiam aquelas regras, aquele rigor das academias de arte. Por isso, acadêmicos, certo? O que é vanguarda, então? Todo mundo que fugia dessa regra, que não se enquadrava nesse perfil, que fazia um estilo de arte próprio, diferente de tudo que era ditado como regra naquele período, era chamado de artista de vanguarda. A palavra vanguarda quer dizer aquilo que está à frente, ou seja, ele está à frente do seu tempo, ele é mais avançado, então ele simplesmente faz uma nova representação daquilo que ele vê, ele não se encaixa naquilo que é ditado por todos. Ele procura seguir algo próprio. Então, artista de vanguarda é isso. Ele foge do que todo mundo implanta como certinho, como tradicional. Fugir do tradicional é considerado de vanguarda, certo? E por que a gente diz as vanguardas europeias? Porque a gente já percebeu que as influências vieram justamente do exterior, principalmente da Europa. Em 1923, a artista viajou novamente para Paris e conheceu o cubismo, movimento artístico que começou na França no início do século XX, com base em pesquisas realizadas por Pablo Picasso e Georges Braque. Esses dois artistas, Pablo Picasso e Georges Braque, foram os fundadores do cubismo, os pioneiros. Lembra? Pioneiro, fundador, primeiro, quem deu início. Certo? Então, quem começou foram esses dois artistas aí. Um dos mestres cubistas com os quais Tarsila do Amaral teve contato foi Fernand Léger, autor da obra produzida ao lado. Então, vocês vão perceber que na página 118 do livro tem aí obras de Fernand Léger, certo? Aliás, a obra de cima, essa daqui, é a de Fernand Léger. E aqui embaixo é a dela, tá certo? Vamos lá, continuando, é a de Tarsila. E aí, o que a gente percebe? Depois desse contato, ela passa a utilizar nos seus traços, na sua forma de fazer representações na pintura, características desse movimento artístico, dessa vanguarda aí, que era o cubismo. Ela, digamos assim, ela se influenciou por essa tendência, né? O contato com o cubismo influenciou a produção de Tarsila e as formas representadas pela artista aos poucos geometrizaram-se, porque o cubismo, a palavra cubismo não lembra cubo? Então ele traz bastante esse aspecto de formas geométricas representadas através desse contexto do figurativo. Vocês vão perceber que as figuras humanas, os objetos, as paisagens têm traços mais angulosos, mais geometrizados nas suas representações. Em A Caipirinha, que é essa obra aí que está na página 118, Tarsila utilizou formas geométricas para criar a composição. Repare também no fundo das duas pinturas. Tanto Léger como Tarsila buscaram a integração entre figura e fundo, de modo que a profundidade e a perspectiva presentes nas pinturas acadêmicas são deixadas de lado nas composições cubistas. Mas o que é finalmente perspectiva? É aquela ideia de profundidade no desenho, de você perceber o que está no primeiro plano e lá ao fundo, que seria o segundo plano, né? Você consegue ter essa noção de distância, de profundidade no ambiente bidimensional, algo plano, como papel, tela, parede, certo? Então, perspectiva é isso, é o que dá essa ideia de profundidade numa pintura. E eles, no caso de Léger e de Tarsila, eles deixaram de seguir com essa obrigatoriedade que era algo do estilo acadêmico. Nas produções artísticas cubistas, além da decomposição formal das imagens e dos planos, os artistas buscavam representar todas as vistas das figuras. Vamos fazer melhor, eu vou ilustrar isso aí para vocês.